sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre a mediunidade. E vamos dar continuidade ao estudo da obra Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 17 e vamos observar a questão que fala sobre perda e suspensão da mediunidade, que é exatamente o tema que Emmanuel vai elucidar para nós sobre o título de Médiuns Transviados, e esta página foi recebida através de Francisco Cândido Xavier na reunião pública de 21 de outubro de 1960. E Kardec, nesse item 220, no terceiro parágrafo, ele indaga assim aos espíritos: o que pode provocar o abandono de um médium pelos espíritos? E os espíritos respondem: o uso que ele faz de sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando ele dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se recusa a transmitir nossas palavras ou nossos fatos aos encarnados que o chamam ou que necessitam ver para se convencerem. Este dom de Deus não foi concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para servir sua ambição, mas tendo em vista sua própria melhoria e para fazer com que os homens conhecessem a verdade. Se o espírito percebe que o médium não corresponde mais às suas expectativas e não aproveita das instruções e das advertências que lhe dá, ele se retira para buscar um protegido mais digno. E nesse texto de Kardec, a gente já vai encontrando assim sempre, né? Uma excelente orientação. Quando ele fala do abandono de um médium pelos espíritos, quer dizer, quando os espíritos abandonam o médium, por que isso acontece? E aí tem uma palavra que é fundamental, é o uso. É o uso, gente. Então, sobre os médiuns, como é que eu estou usando a minha mediunidade, a minha faculdade mediúnica? Como é esse exercício? Aí ele vai falando, né, da questão das coisas frívolas para propósitos ambiciosos. E essa ambição não é só a questão do dinheiro, não. É a criatura querer sobressair pela mediunidade, exercício de poder. Meus amigos, é algo muito delicado, muito sério, que a gente tem que prestar atenção, porque daqui a pouco, sem querer, e em função da tarefa ser exercida em grupo, muitas vezes o grupo estimula no médium esse mau uso, né? Essa vaidade, levando o médium como oráculo, não olhando como irmão, dando ao médium privilégios, né, que na verdade não fazem parte da prática espírita, da prática cristã. Então, o médium vai se perdendo, vai se envolvendo e o uso vai ficando comprometido. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Quando se recusa a transmitir nossas palavras ou nossos fatos, recados, né, aos encarnados, que os chamam ou necessitam vir para se convencerem. Então, muitas vezes, o médium é médium. Claro que ele é médium, né? Mas ele não quer passar o recado. E ele passa o recado só para quem ele quer, ou então muitas vezes ele não passa, ou por preconceito, ou por inibição, ou por não sei o que pode dar na cabeça de não passar o recado. E aí, meus amigos, a gente sabe que é médium 24 horas por dia. E eu gostaria de passar
para os queridos amigos e queridos irmãos uma experiência. Naquele momento eu morava na Praça Seca, um bairro aqui do Rio de Janeiro, e tinha uma atividade profissional, né, para uma tarefa auxiliar para as nossas despesas, já que a gente estava num processo de compra de casa, um aluguel caro, essas situações econômicas que se passam. Eu tinha uma atividade paralela à minha profissional, né, para essa ajuda. E eu ia justamente, era no setor de vendas, eu ia justamente para a casa de uma senhora. Quando eu estou andando naquele caminho, eu vejo uma pessoa no ponto do ônibus e vem aquela intuição assim, entrega a mensagem para ela. E eu automaticamente falei assim, eu não vou entregar mensagem, porque a espírita não vive entregando mensagem, a não ser no dia de finados, mas dia comum está passando mensagem, e realmente, por preconceito, assim, não vou entregar não. E ouvi uma segunda vez, não vou entregar. Passei pela pessoa e fui para a casa da senhora. Naquele momento, o meu setor de venda era de roupas, né? E eu chegava junto a essa senhora, era uma delícia. Ela me recebia, ela tinha biscoitinho caseiro, sabe? Era uma conversa boa, na verdade, uma relação bem amistosa, né? Então, aí quando eu ouvi a segunda vez, eu falei, olha só, se eu for na casa de Dona Fulana e quando eu voltar, a pessoa estiver aqui, eu entrego. Na minha cabeça, gente, era algo assim impossível, porque a pessoa estava no ponto de ônibus, né? E eu sabia que eu iria demorar um tanto na casa daquela senhora, daquela amiga. E aí fui, né? Quando eu estou vindo tranquilamente, voltando, isso já tendo passado uma meia hora, 40 minutos, um tempo interessante assim, a pessoa estava no ponto. Eu falei, pronto. Aí eu cheguei perto, né, da pessoa, falei assim, bom dia, era de manhã, bom dia. Aí eu contei tudo, né? Quando eu vinha pra cá, aí veio a intuição de entregar mensagem, mas eu sou espírita, a doutrina espírita não faz proselitismo, tudo isso, e aí eu me recusei. Mas eu falei que se você continuasse no ponto, e era uma coisa improvável, né? Eu entregaria a mensagem. E aí agora eu me sinto na obrigação de entregar a mensagem, você pode fazer o que você quiser. Só que nesse período que eu estou falando, a pessoa já estava com os olhos vermelhos e chorando, mais ainda, soluçando. Aí eu parei. E era uma mensagem justamente lá do Leon Denis, que fala daquele livro Nascer e Renascer, que falava sobre o valor da reencarnação, né? O valor de se ter um corpo físico. E aí eu fiquei parado pela pessoa lendo e a pessoa chorou muito. Qual era a posição da pessoa? Ela era dentista, casada com outro dentista. E fizeram uma viagem linda, era uma mulher, né? De lua de mel, tudo isso, né? E ela engravidou na viagem, né? E aí voltaram. Só que na volta, ele foi considerado HIV assintomático. E aí ela iria, naquele momento, no Hospital Pedro Ernesto, um hospital aqui do Rio de Janeiro, para receber o resultado do teste. Mas a posição dela, ela estava pensando o quê? Em se jogar, né? Embaixo do primeiro ônibus, tudo isso, porque era um sofrimento muito grande, havia um amor muito grande entre eles, né? E ela não queria ser motivo do sofrimento do seu parceiro. Bem, gente, resumindo a história, isso deu para mim. Eu fui fui com ela até lá ao hospital, recebemos o recado, né, o resultado do exame. O marido, ele era HIV assintomático, né? Ela não era HIV, né? E conclusão, e a probabilidade do bebê ter o vírus, e naquele momento ele já fazia os exames, também nada disso. Conclusão, gente, o bebê nasceu, hoje em dia, né, já está com 20 e tantos anos, estudando odontologia também. O casal está muito bem, né? Ele toma uma medicação que é de 6 em 6 meses, parece.
ela, não tem questão nenhuma e a vida tá boa. E aí, meus amigos, a partir daí, bateu no meu sentimento assim, meu Deus do céu, olha a responsabilidade que eu teria. Porque a pessoa estava ali para se suicidar. Com certeza foi um bom espírito que me intuiu. Mas se eu não dou o recado, a questão para mim, mais séria, não é só o abandono do bom espírito, não. É o ser responsável indireta por uma desencarnação. Então, quando os espíritos falam, que eles abandonam aquele que se recusa a transmitir as palavras, os conselhos, para os encarnados que os chamam, e que necessitam ver para se convencerem, isso é muito sério. E ali não tinha nada que comprometesse, eu estaria uma página doutrinária, gente. E as páginas doutrinárias das nossas instituições são páginas que levam o amor, que levam a consolação, que levam a caridade. A gente nunca viu nenhuma instituição dar uma página doutrinária que seja agressiva ou que vá desorientar alguém, E aí ele fala que esse dom de Deus, ele não foi dado à mediunidade nem para o deleite, nem para a ambição. É ferramenta de serviço. Então, Emmanuel vem analisando essa questão numa página intitulada Médiuns Transviados, que foi oferecida na reunião pública de 21 de outubro de 1960. E ele coloca assim: no que se refere aos médiuns abandonados a si próprios, imaginemos vontade nos instrumentos de que se vale o homem na sustentação do progresso. E aí ele vem magistralmente trazendo as comparações. Ele diz assim: a caneta nobre que se negasse a escrever com medo de errar, terminaria, por certo, numa carroça de lixo, preterida por algum lápis humilde que prestasse concurso de boa vontade. O automóvel distinto que desertasse do trabalho com a desculpa de preservar-se contra a lama e a poeira, perderia o devotamento do motorista e seria desarticulado por mãos estranhas. O piano que intentasse desfigurar acordes e melodias afastaria a atenção do musicista, acabando disfarçado em prateleira obscura. O martelo que se impusesse ao operário, revelando o propósito de menosprezar-lhe a cabeça, seria naturalmente largado à própria sorte, para cair talvez sob o domínio de algum criminoso vulgar. E eu peço licença para parar, porque a gente vê a maestria de Emmanuel para a gente entender. Então ele parte de objetos, ele parte de comparações simples, sobre situações nossas do cotidiano, para que a gente possa entender também a posição do médium como instrumento. É essa a situação, gente. Às vezes, a gente assume um protagonismo que não é nosso. Às vezes, a gente caminha por uma vaidade que, na verdade, é um desentendimento acerca da nossa função. E, a partir daí, a gente começa a ambicionar questões. Creio que nós, dentro do movimento espírita, na mediunidade com Jesus, já não buscamos mais os caprichos das questões materiais, mas muitas vezes nós enveredamos por situações morais, de sucesso, de situações que não são as nossas, esquecendo que a nossa posição é a de servidor. Eu gosto muito da nossa querida amiga Fátima Miranda,
quando ela começa a falar nos programas, debate na Rio, não é? E tudo, e num determinado momento ela fala: Jesus nos conduza. Por quê? É uma companheira estudiosa, tem o conteúdo, mas ela tem a consciência que se esse conteúdo não for dosado, não for adequado, não for estruturado, ao invés de trazer o esclarecimento, pode trazer a confusão. E aí ela pede assim, que Jesus nos conduza para quê? Para que aquele conhecimento seja roteiro, seja caminho, seja verdade, seja vida. E essa seria a posição do médium dentro do trabalho. Que o Senhor Jesus me conduza, para que eu possa ser esse trabalhador fiel, para que eu possa funcionar naquilo que seja útil em qualquer tarefa, meus amigos. Seja na recepção daquele que chega à casa espírita, seja através do trabalho do passe, do atendimento fraterno, na tarefa do tratamento espiritual, na irradiação, no serviço de prece aos suicidas, no serviço do atendimento espiritual, no tratamento espiritual, seja qual for a nossa tarefa, na psicografia, na psicofonia, que Jesus nos conduza, para que a gente não caia na ilusão de se perceber como dono do talento, para que a gente não se esqueça da oração, da vigilância, de estarmos ocupados nas boas obras, na vigilância mental. Para quê? Para que os bons espíritos possam confiar em nós como instrumentos úteis. Instrumentos que a única exigência que ele pode ter, que ele consegue ter, é de ser aquele, vamos dizer assim, de ser utilizado dentro das suas possibilidades, né? O martelo não vai poder produzir música, não é isso? O piano não vai poder fixar lá o parafuso ou o prego, né? O automóvel não vai poder fazer o papel da caneta, nem a caneta o papel do automóvel, percebemos? E aí é uma outra questão também. Cada um de nós, dentro da função que a misericórdia divina nos colocou, sabendo que é para o que é útil, é para o que for útil. E aí, muitas vezes, como médium, a gente não tem a noção, não. Mas se eu não tenho a noção desta utilidade, que eu possa procurar, através do estudo, através da meditação, através da orientação das casas espíritas que nos acolhem, daqueles médiuns mais antigos, que já estão há mais tempo na tarefa, com segurança, que a gente não tenha pudor de recorrer à ajuda quando não soubermos trabalhar com esta possibilidade, a possibilidade mediúnica. E aí Emmanuel continua a nos esclarecer nessa página intitulada Médiuns Transviados, nesse programa, que é o programa 77, Conversando sobre Mediunidade. Ele continua dizendo assim: mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. E aqui ele dá 2 pontos. Consolo. Então, através do passe, através do tratamento, através, né, da palavra fraterna, da mensagem, a criatura pode sair muito aliviada. A criatura pode sair desanuviada, porque ela recebe um pensamento novo, uma informação nova, uma informação boa. Isto vai consolar, vai edificar. E a instrução. Quantas páginas, meus queridos, como esta que estamos estudando no dia de hoje, que elas nos instruem, que elas nos colocam assim no prumo, não é? Porque quando eu falo nos colocam mesmo. Porque nós, muitas vezes, estamos trabalhando de uma forma lúcida, não é? De uma forma cristã,
porque estamos diuturnamente em contato com esses conceitos. Se nós estivéssemos soltos, não seria assim. E é nesse momento que a Rádio Rio de Janeiro ela é um grande apoio para todos nós, para nós pensarmos doutrinariamente e não pensarmos de acordo com aquilo que a gente acha que é mais conveniente, que nem sempre está de acordo com os padrões de Jesus. Então Emmanuel continua: os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Queridos, estamos conscientes disso? Que a nossa tarefa, por mais singela que seja, ela é utilizada como fator de colaboração para esses espíritos superiores, para esclarecimento, para a evolução da humanidade. E Emmanuel continua: os medianeiros que aderem renascem no mundo com os característicos da instrumentação ideal. Então não preciso ficar achando que eu tenho que ter a mediunidade de A, B, C, Z. Não. Eu tenho o instrumento ideal para fazer o que eu devo, colaborando com esses espíritos benevolentes e sábios. Por quê? Porque eu já renasci com as possibilidades de trabalho. Continua Emmanuel. Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados por transitórias facilidades materiais, recusam-se ao compromisso assumido. E aí é muito sério, né? A gente tem a instrumentação, já renasceu com ela, assumimos o compromisso, mas aí na hora a gente recusa. E Emmanuel vai dizendo: instados pelos instrutores da vida maior durante muito tempo, para que se desincumbam dos seus mandatos, afirmam-se com receio da humilhação e da crítica, ou exploram situações sequiosas de luxo e poder. E isso é muito sério. Muitas vezes você mas eu tenho muito medo de errar, eu tenho medo de mistificar. E eu lembro de nos Mensageiros, há um recorte, há uma fala, em que a criatura fala que com tanto medo, ela tinha medo de enganar, de mistificar. E aí outra fala: minha querida, muitas vezes, com tanto medo da mistificação, a gente acaba mistificando o trabalho do Senhor. Então, muitas vezes eu tenho receio da crítica, da humilhação. Gente, o trabalho vai sofrer avaliação. Todo trabalho sofre avaliação. E eu tenho até que agradecer quando alguém me orienta quanto à minha condição de instrumento, não é? Ou às vezes a pessoa explora aquela situação, não é? Só é médium, junta determinados grupos, para quê? Para ter luxo, poder, é ambição, né? Os benfeitores espirituais, por fim, renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmo. Porque bom espírito, ele não impõe. Então eles vão tentando, né? Eles vão tentando trabalhar, eles vão tentando nos ajudar a não perder tempo, olha só. Mas aí, se eu não quiser, eles vão me deixar entregue a mim mesmo. E aí, se eu estou perdendo tempo, eu vou me afinizar com espíritos ociosos, com espíritos interesseiros. Eu vou ficar numa outra faixa de sintonia. Espíritos orgulhosos, né? E aí Emmanuel encerra essa página belíssima dizendo assim: então, semelhantes criaturas que renasceram no corpo terrestre para a função da mediunidade, continuam médiuns, mas só a lei de Deus sabe como. Meus queridos, é muito triste, né? É muito triste a gente vendo a criatura muitas vezes sendo médium do desentendimento, o médium das suspeitas, o médium obsidiado, meus queridos, que começa a ouvir o que não é, né? A mal interpretar o que ouve, o que vê, até a fala que agride, que fere. Que coisa triste, gente. Então,
Vamos nos comprometer a cumprir a mediunidade com Jesus? Vamos aproveitar o tempo, meus queridos. Abracemos a nossa casa espírita, a oportunidade de trabalho como a âncora salvadora, para que a nosso navio não afunde na incompreensão, na revolta, no desentendimento. Que sejamos sempre instrumento da paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.